Olá, é com grande alegria em nosso espírito que nos colocamos nessa opção de trabalho com Jesus. Hoje vamos conversar sobre as causas atuais das aflições. Vamos lá, vamos ler para a gente entender com maior clareza. Bem-aventurados os aflitos. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promano de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm a causa na vida presente e outras fora dessa vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. E aí a gente começamos a pensar. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho, de sua omissão? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas uniões desgraçadas, porque resultam de um cálculo de interesses ou de vaidade, nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Bem-aventurados os aflitos. Então a gente vai entender que muitas coisas que acontecem com a gente advêm da nossa própria maneira de atuar, própria maneira de a gente ser. Então exige de nós o quê? Algum trabalho de melhoria dos nossos hábitos, das nossas maneiras de proceder no dia a dia, e que vai redundar em, ao continuadamente repetir os hábitos, que o hábito é uma esteira de reflexos condicionados, nos induzindo constantemente à repetição, segundo Emmanuel, Pensamento e Vida. Então, se nós temos os hábitos, e esses hábitos eles são de imperfeição, eles vão gerar, com certeza, no futuro, alguma dificuldade. Então, o trabalho nosso é tentar trabalhar o quê? O que a gente pode melhorar da gente? Vamos pegar como base o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é o roteiro. Jesus é mestre, né? Mestre por excelência. Então, como a gente pode melhorar o nosso proceder, nossa maneira de ser, nossos hábitos, para a gente conseguir gerar causas libertadoras, não causas que vão nos aprisionar. Nas circunstâncias, a gente pode escolher causas que nos libertam, não causas que vão gerar consequências que nos prendem. Então é com esse pensamento que a gente tem que pensar, ou seja, o que eu posso melhorar no presente? Porque o passado já passou, né? Não tem jeito de voltar atrás. E o futuro não existe ainda. Então temos que trabalhar o quê? No nosso presente. Então o que eu posso melhorar no meu presente com vistas a gerar consequências no futuro que vão redundar em libertação, em melhoria? O ser humano tem essa capacidade de mudar o seu destino. Então a gente tem capacidade de mudar essas consequências, trabalhando nas nossas causas, que são os nossos hábitos, que a gente tem, que a gente é. É isso que a gente tem que fazer, essa reflexão diária. E aí vamos pedir a nossa amiga Lúcia para explicar um pouco mais sobre essas questões. Meus irmãozinhos, Jesus nos abençoe. Mais uma vez nós estamos aqui nos encontrando para falar, dos estudos do Mestre Jesus. E o tema de hoje, o Roberto já falou para nós bastante coisa, são as causas atuais das aflições. Então, nós ficamos pensando, os sofrimentos da vida são de duas espécies, né? Podem ser da vida passada e muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, é da nossa vida atual, por causa da nossa falta de vigilância, né? Umas têm a causa na vida presente, justamente por causa disso. Nós não prestamos muito atenção. E nós temos que começar a observar
observar a nossa vida, né, atual, observar, tendo conhecimento desses mandamentos, nós vamos realmente tomar mais cuidado. Então, quando o Roberto diz quantos homens caem por sua própria culpa e quantos são vítimas de sua imprevidência, né, de seu orgulho, de sua ambição. Às vezes a gente falha muito por causa disso. A pessoa é muito orgulhosa, às vezes tem orgulho até de arranjar um emprego mais simples, aquele emprego que vai caminhar com aquela pessoa. É com um vizinho, é com um amigo, é com um parente, não é? E quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, né, pelo mau proceder. Foi tudo o que o Roberto explicou para nós. Quantas uniões existem, assim, famílias que dissolvem numa rapidez porque resultaram de um cálculo, né, um interesse, uma vaidade, e o coração nada teve com isso, não era amor de verdade, não estavam pensando em construir um lar, construir uma família. Então, foi para o lado do interesse, e aquela família acaba logo, aquela união dissolve, e vem, às vezes, um sofrimento, também por falta de paciência, por falta de tolerância, né? Já nem falo por falta de amor, porque quando vem a falta de respeito, principalmente, a tolerância, a pessoa não tem tolerância, não aceita, não senta os dois, né, para se entenderem, não tem aquela vontade firme de caminharem juntos e formar uma família de verdade. Então, tudo isso acaba desmanchando um lar, uma família, que é muito sofrimento. Vem tantas famílias aqui em casa, e eu fico mais preocupada com as crianças, com os filhos, que estão sofrendo, porque o filho ele não sabe, ele quer o pai e a mãe. Então, muitas vezes eu converso, falo, você já pensou, já conversou com seu marido ou com a sua esposa, já chegaram num acordo, cada um cedeu um pouquinho, porque o sofrimento está muito grande. O sofrimento todo mundo perde, não é? Numa separação. E isso aí é sofrimento atual. Aflição atual. Por quê? Porque não tiveram paciência, não tiveram vontade, né? Um já vai lá arrasar, isso é assim mesmo, o outro também. Então, nós temos que pensar um pouquinho mais, porque nós provocamos esse sofrimento, né? E também nós falamos das doenças, das enfermidades, né? Decorrente, muitas vezes, dos excessos de vício. A pessoa vai para um vício aí, e aí tem uma doença, e não para, porque o vício é muito triste, ele é muito fácil para entrar, né? Mas para sair, para tirar ele da nossa vida, é muito difícil, então é muito triste. E é um sofrimento, tanto para aquela pessoa, como para toda a família. É um sofrimento atual? Que poderia não ter esse sofrimento. É nós mesmos que estamos, né, provocando esses sofrimentos. Outra coisa também que está aqui no nosso evangelho é o sofrimento com os filhos. Olha bem, tem tantas famílias que sofrem, né, com os filhos depois de mais adolescentes, mais adultos. E a gente fica pensando, eles prestaram atenção? Como foi a criação desses filhos? Porque esse nosso trabalho aqui é um trabalho simplesinho, mas nós estamos falando de coisas básicas, de família, não é? Então, o sofrimento de um pai, de uma mãe, é muito, muito triste com os filhos, mas nós olhamos para trás, nós olhamos como que nós criamos os nossos filhos, né? Tem algum motivo, ou fraqueza, ou indiferença, ou deixamos os nossos filhos germinar neles o egoísmo, o orgulho, que mais tarde isso vai refletir. Quando eu converso assim com as mães,
Eu sempre falo com elas, que é mais ou menos assim que eu penso dos filhos. Quando a gente ganha uma planta rara, uma muda de uma planta muito bonita, rara, o que a gente faz? A gente vai, compra um vaso bem bonito, planta, né? Aquela árvorezinha que nós ganhamos, que vai dar semente, vai dar flores, vai dar frutos. E nós plantamos ali e temos todo o cuidado com aquele vaso. De repente, começa a nascer os matinhos. Vem um matinho, vem outro, vem uma graminha, né? Um capinzinho. O que a gente faz? A gente pega uma ferramenta, vai lá e arruma aquela terra, tira aqueles matinhos todos, de jeito que a nossa planta continue crescendo, né? Bonita, limpinho aquele vaso, tirando aquelas ervas daninhas. Então, eu falo assim, são os filhos. Os nossos filhos são plantas raras. Então, nós temos que ter o cuidado de quando eles forem crescendo, a gente fazer o que nós fazemos com a planta. A gente vai observar, está nascendo umas plantinhas daninhas ali em volta. Está nascendo a indisciplina, está nascendo o orgulho, está nascendo o egoísmo, está nascendo os maus costumes, né? Está nascendo a desobediência. Então, nós vamos cuidando da nossa plantinha. Vamos cuidando dela, tirando essas ervas daninhas. Vamos chamar o nosso filho, vamos conversar com ele. Tranquilo, conversar, porque criança, hoje, principalmente, nos tempos atuais, as crianças, nós temos que conversar com as crianças, são muito inteligentes. E nós vamos cuidar, eu estou falando essa historinha para ilustrar, né? Nós vamos tirar essas ervas daninhas que vão nascendo em volta dos nossos filhos e vamos cuidando deles, para mais tarde a gente não sofrer. Porque o sofrimento atual, ele é isso também. É a mesma coisa. E outra, quando nós partirmos daqui, nós vamos que dar contas a Deus, né? Daqueles espíritos que Deus colocou nos nossos braços. Então, são sofrimentos que a gente provoca, e às vezes até sem sentir, no dia a dia, não é? Agora, a dor, ela está presente tanto na casa do pobre como no palácio do rico. A dor, ela existe para todos nós. E a esperança é a estrela que ilumina, né, a noite das nossas vidas. Nós temos que ter esperança. Quando temos fé e conhecimento, porque se nós tivermos só fé, aquela fé que eu já falei, Deus é que sabe, Deus é que sabe, Deus não adianta. Nós temos que ter conhecimento, porque tendo conhecimento, nós vamos ser vigilantes e vamos tomar conta, né, dessas coisinhas que nós estamos falando. Então, temos conhecimento, temos fé, então nós vamos dizer assim, amanhã será outro dia. Eu vou viver o meu dia hoje, estou passando alguma dificuldade, algum sofrimento, mas amanhã vai ser outro dia, as coisas vão melhorar, ou eu vou agir diferente, né? É muito bom a gente fazer uma autocrítica. A gente chega à noite assim, pensa, meu Deus, o que eu fiz hoje? Eu poderia ser melhor, né? Mas eu não consegui ser hoje. Mas amanhã eu quero ser melhor. Amanhã vou evitar isso que eu fiz hoje. Amanhã eu quero ser melhor, vou pedir a Deus, né, para me ajudar a ser melhor. Então, nós vamos sempre pensando assim, hoje é esse dia, amanhã será outro dia. E é isto que nos ensina o Espiritismo. Né? O Espiritismo, com sua consoladora doutrina, ela nos ajuda a caminhar. Mas como nos ajuda? Porque é difícil, meus irmãos, não é fácil. E ela nos ajuda. Então, nós vamos ver Jesus
capítulo, né, as bem-aventuranças, que nós estamos aprendendo um pouquinho, é Jesus tomado de compaixão, né, pelo mundo, por aquelas pessoas que Jesus caminhava e aquela multidão acompanhando ele. Aquela multidão sequiosa mesmo, querendo aprender alguma coisa, querendo ouvir a palavra, né? A palavra do mestre. E aquelas pessoas eram sofridas também, eram muito sofridas. Aquela época era uma época, então, dificílima. Então, Jesus é tomado de compaixão, né? Ele vai subindo num alto, né? Uma montanhazinha, e senta-se em um alto monte e começa a pregar, começa a falar. Ele começa a falar as bem-aventuranças, mas ainda não tinham condições de entender. Vocês estão vendo, nós estamos vendo que até hoje, na evolução que nós já conseguimos, nós ainda não entendemos bem por que nós temos que sofrer para alcançar o reino dos céus, por que nós temos que, né, que passar por isso tudo. Então, naquela época era muito mais difícil. E Jesus, naquele momento, né, vendo aquelas pessoas acompanhando ele vai lá para o monte e atrai para si milhões de desventurados mesmo. E começa o seu magnífico Sermão da Montanha, que o Sermão da Montanha é maravilhoso, né? Esse Sermão do Monte, Sermão das Bem-aventuranças, e com as consoladoras promessas de que aquele sofrimento tinha um motivo, tinha alguma coisa justa ali, e começa esse ensinamento maravilhoso com aqueles irmãos dele. E assim, meus irmãos, nós estamos até hoje também, aprendemos um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, aprendemos já na nossa vida passada, nessa mesma vida, nós já aprendemos um pouquinho, né, antes, ontem, e nós vamos caminhando e tentando pôr em prática esses conhecimentos, porque não adianta a gente ler, eu fiz uma leitura bonita, eu ouvi uma palestra, foi muito bonita. É assim, mas nós temos que pôr em prática, porque nós temos que fazer a nossa reforma, a nossa mudança. Enquanto nós não fizermos a nossa mudança, não adianta. E essa mudança, não adianta ter só vontade, é preciso que tenha força de vontade. Então, meus irmãozinhos, hoje nós falamos, né, sobre as causas atuais. Nós temos mais estudos, nós temos mais encontros, para a gente ir conversando, tranquilos, né? E aprendendo devagarinho com tudo isso, com essas mensagens maravilhosas, né, do nosso Mestre Jesus. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos nos encontrar na próxima semana. Fiquem com Deus, viu, meus irmãozinhos?